Continuação do primeiro capítulo. Premune sua serva. Não te admires, esposa caríssima, se em tua mente sentes alguma dúvida a respeito de quanto até agora te disse e ainda te direi, porque como se trata de coisas por ti inteiramente ignoradas, o inimigo do gênero humano se esforça por excitar em tua mente muitas dúvidas, a fim de que enfastie a obra começada por minha ordem. Assim procura entorpecer a paz e a serenidade de espírito de que desfrutas ao escrever o que a mim unicamente por bondade e misericórdia me compraz comunicar-te. Sê forte e constante, portanto, rejeitando tudo o que contra esta obra te sugeri, e acredite firmemente no que eu te sugiro, porque eu sou a verdade infalível, não sei e nem posso mentir. Conhecimento da Virgem, a corredentora. Antes de terminar este capítulo, deve-se saber como minha dileta mãe já estava informada a respeito de tudo o que eu devia sofrer enquanto na eleição que dela fez o Pai Eterno para minha mãe. Ele lhe deu tantas luzes e conhecimento que ela viu e previu todos os meus sofrimentos. Pelo mensageiro celeste que meu pai lhe enviou, foi claramente informada acerca de tudo. Por isso, inflamada do vivo desejo de imitar-me para mais perfeitamente assemelhar-se a mim, suplicou ao Pai que a fizesse sentir todos os sofrimentos que eu sentia na minha humanidade, enquanto de tal ela fosse capaz. Com isso ficou plenamente consolada. Assim, enquanto eu sofria muito nas vísceras maternas, também ela sofria parte destas aflições, sentindo em seu próprio corpo a privação de todas as coisas das quais eu era privado. Embora ela conservasse o livre ato e movimento dos próprios sentidos corpóreos, não obstante experimentava a minha pena pela privação dos meus, pois enquanto estava em seu seio, eu lhe estava unido tão intimamente que parecia sermos uma só e mesma coisa. Pena e súplica de Jesus. Eu sentia a pena que minha inocente mãe sofria e isso me causava muito afã. Oferecia esta pena a meu pai e suplicava-lhe que desse virtude e graça a todas as almas inocentes que se afligem e padecem para se tornarem semelhantes a mim, para imitar-me. Meu pai se comprazia muito nisso e prometeu-me uma graça superabundante para todas as almas acima mencionadas, até mesmo ter por elas cuidado mais especial e dar-lhes particular proteção, manifestando querer premiar e remunerar-lhes os padecimentos com imensa glória e aceitá-las e recebê-las com toda a complacência própria de sua infinita bondade e condescendência. Falarei em outro lugar de quanto mereceu nestes sofrimentos minha dileta mãe. Exortações à esposa. O que agora quero dizer-te é que procures imitar-me naquilo que te manifestei no capítulo presente. Falo-ás privando-te de todas as coisas que possam trazer satisfação a teus sentidos. Não só satisfação pelo que pertence às coisas pecaminosas, mas ainda das coisas que te parecem lícitas e não me ofendem. Porque como me imitarias se te privasse apenas daquelas que não destas, já ciente do quanto me mortifiquei, permanecendo privado de tudo por amor ao homem e para satisfazer por seus delitos? Ora, deves imitar-me enquanto o comportam teu estado e condição,
e tanto mais deves fazê-lo, porque imitas assim o teu esposo. E depois o mérito será teu e será descontado de tuas faltas, enquanto eu o sofria por vós outros, não precisando disto para mim mesmo, e o mérito era todo por aqueles pelos quais eu sofria. Embora bem visse que sofria por meus irmãos ingratos e até mesmo rebeldes e por meus inimigos, não obstante fazia-o de bom grado e em perfeita semelhança a meu Pai. Imita-me nisso, esposa caríssima, oferecendo teus sofrimentos e tuas mortificações a meu Pai, unidos aos meus sofrimentos e aos meus méritos. Assim adquirirão valor em favor de todas as almas privadas das graças divinas, estando em pecado, e ainda todos os que sabes de serem contrários. Reza por eles com fervor maior e oferece com mais boa vontade suas penitências por eles. Assim agradarás a meu Pai e receberás cada vez mais graça e virtude. Desejo e repugnância de Jesus. Havia já passado o tempo determinado para estar nas vísceras maternas e, tendo de vir à luz e viver fora daquelas estreitezas, encontrei-me animado de desejos e repugnâncias. Queria vir à luz e começar a sofrer mais para a salvação do gênero humano. Repugnavam, no entanto, à minha humanidade tantos padecimentos que via preparados para mim. Desejava sair destas limitações, mas experimentava repugnância em deixar o abrigo que aceitara e me era grato. Entre a repugnância e o temor, o desejo de padecer mais e de fazer a vontade do Pai, fiquei aflito e angustiado e ofereci ao Pai em favor de meus irmãos que estivessem em excitação semelhante pelas vicissitudes em que se encontram enquanto vivem neste exílio, e rogava que lhes desse graça e virtude a fim de poderem escolher tudo que fosse de seu agrado e de sua vontade, para sua maior glória e proveito deles. Valor de sua vida no seio de Maria. Sabe, pois, esposa caríssima, que nestes 9 meses no seio materno, esta foi a minha ocupação interna, enquanto no exterior não era apto a fazer obra alguma. Somente no interior agia então. Sofria, porém, quanto à minha humanidade, aquilo que neste capítulo te disse. Parece-te-á que tudo o que te mostrei seja muito pouco em relação ao período de 9 meses. Mas sabe, caríssima esposa, que minhas orações, minhas súplicas e meus oferecimentos feitos a meu Pai não eram como os teus e os dos outros. Não. Poucas horas de oração vos parecem muitas. Com poucas súplicas e poucos oferecimentos parece-vos terdes satisfeito. Pensa, caríssima, se os santos não apenas passaram horas, mas dias inteiros em oração, em súplicas ao Pai, sem o perceberem sequer. Considera como passava para mim o tempo em que tratava com meu Pai, de um modo mais admirável do que todos os outros, sendo eu o Filho unigênito e unido a Ele tão estreitamente. E depois renovava de vez em quando todos esses atos que te referi, pois cada vez que eu os repetia e renovava, agradava muito a meu Pai e conquistava maior mérito e graça para meus irmãos. Por isso procurava fazer tudo o que seria de maior proveito para eles, a fim de que todas as minhas obras fossem em prol de sua redenção mais copiosa, da qual tratava a miúde com meu Pai. Consolações e amarguras. Eis, esposa caríssima, o que se deu em meu interior enquanto vivia no seio de minha mãe e quanto eu sofria.
Sabe que em tudo eu agia com alegria e sofria de bom grado pela salvação do gênero humano e pela glória de meu Pai. Mas como não devia ter consolação alguma que não fosse repleta de amargura, ficava amargurado por ver meu amor tão pouco correspondido e a pouca conta em que tinham meus irmãos o que eu sofria e fazia em seu favor, e que se podiam adquirir imensos tesouros, se eles se prevalecessem de meus méritos, não o fazem por culpa própria e por descuido. Digo-te tudo isso agora, reservando o restante para o capítulo seguinte. Fim do primeiro capítulo do primeiro livro.